E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui vou falar dos meus primeiros palpites para a Loteca 1203, grade com excelentes jogos, uma grade muito boa de ser analisada, hein? A única dificuldade é porque os times estão voltando agora, né, do Brasileirão Série A, depois do Mundial de Clubes, né? Mas praticamente vai ser a terceira rodada para muitos deles. Nesse meu primeiro vídeo, geralmente eu vou com 5 duplos. Eu espero que as informações aqui do vídeo ajudem, né, a melhorar os seus palpites. E aqui vai, né, as primeiras informações aí do vídeo 1, Loteca 1203, primeiro jogo, já um clássico, Flamengo e Fluminense. O que eu trago aqui de informação desse jogo, que o Flamengo, né, seu último jogo venceu o São Paulo por 2-0, no Mundial de Clubes perdeu para o Bayern de Munique por 4-2, e pelo Mundial também, contra o Los Angeles, empatou em 1-1. Já o Fluminense, no Mundial de Clubes perdeu para o Chelsea por 2-0, venceu o Al Hilal por 2-1 e no Mundial venceu a Inter de Milão por 2-0. A classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o líder com 27 pontos. Em 12 jogos tem 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Boa sequência aqui no desempenho do Flamengo. Já o Fluminense ele é o sétimo colocado com 20 pontos em 11 jogos. São 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Flamengo será fora de casa contra o Bragantino. Excelente jogo, né? Porque o Bragantino tá lá na ponta do campeonato também. E o Fluminense, ele vai jogar contra o Palmeiras, hein? Outro excelente jogo. Os dois aí pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles: 6 vitórias para o Flamengo, 6 empates e 3 vitórias para o Fluminense. O último jogo foi agora em março de 2025 pelo Carioca, empate em 0-0 entre eles. E no mesmo mês, também pelo Carioca, o Flamengo venceu por 2-1. Sempre jogos bem disputados entre eles, é um clássico. Aqui na pontuação o Flamengo está na primeira posição, mas a gente pode ver que o Fluminense não está tão longe assim e ainda está com um jogo a menos. Pelo que apresentou os dois times, né? Acredito que vai ser um excelente jogo. A dúvida é saber se o Arias vai jogar, né? Porque o Arias está recebendo propostas, principalmente aí do Wolverhampton. Eu deixei um vídeo, né, falando sobre o mercado da bola, tá aí no canal. E nesse meu primeiro palpite aqui, já tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Flamengo e empate entre eles. Jogo 2, Fortaleza e Bahia. Último jogo aí do Fortaleza, com o mando de campo, perdeu para o Ceará por 1-0. Pela Copa do Nordeste, perdeu para o Bahia por 2-1. E jogando em casa, perdeu para o Santos por 3-2. Já o Bahia tá vindo de um triunfo em cima do Atlético Mineiro por 2-1. Pela Copa do Nordeste, outro triunfo por 2-1 em cima do próprio Fortaleza. E jogando fora de casa, outro triunfo contra o Bragantino por 3-0. Classificação do campeonato: o Bahia ele é o quarto colocado com 24 pontos em 13 jogos, tem 7 triunfos, 3 empates e 3 derrotas. Já o Fortaleza ele é o 19º colocado com 10 pontos, em 13 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. E olha essa sequência aqui do Fortaleza, 5 derrotas consecutivas. Próximo jogo do Fortaleza será fora de casa contra o Atlético Mineiro, Pedreira. E o Bahia vai enfrentar o segundo jogo aqui contra o América de Cali, hein? Esse jogo aqui é válido pela Copa Sul-Americana. Lembrando que o Bahia vai jogar agora no meio de semana. Então a gente precisa ver nesse jogo, né, se vai vir com o time titular. Porque há fortes possibilidades aí do Bahia colocar um time misto contra o Fortaleza. Últimos confrontos entre eles: 6 vitórias para o Fortaleza, 2 empates e 7 triunfos para o Bahia. O último jogo, né, foi agora em julho de 2025 pela Copa do Nordeste. O Bahia venceu por 2-1 e antes disso, somente no mês 9 de 2024, na casa do Fortaleza, o Fortaleza venceu por 4-1. Bom, Fortaleza mesmo jogando em casa, né, tá numa péssima fase. Perdeu, né, o seu treinador Vojvoda, né, foi mandado embora. E aqui, a minha única dúvida é se o Bahia vai vir com todos os titulares no Brasileirão, né? Porque tem aí a Copa Sul-Americana, tem que ver o que o Rogério vai priorizar. Mas mesmo assim, é um elenco muito forte. Para esse palpite também estou usando um duplo por esse motivo. Eu estou indo de empate e triunfo do Bahia, né? Por estar em melhor fase, né? E apresentando um futebol muito melhor que o do Fortaleza. Jogo 3, Goiás e Cuiabá.
Último jogo do Goiás, fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0, em casa empatou com o Criciúma em 1 a 1 e fora de casa venceu a Chape por 2 a 1. Já o Cuiabá empatou com o Remo fora de casa em 0 a 0, em casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 1 a 0 e fora de casa perdeu para o Curitiba por 2 a 0, em fase bem ruim aqui também nos 3 jogos. Classificação do campeonato, o Goiás é o segundo colocado com 33 pontos em 16 jogos, tem 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Cuiabá, ele é o nono colocado com 22 pontos em 15 jogos, tem 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Goiás será fora de casa contra o Novo Horizontino e o Cuiabá vai jogar em casa contra o América. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Goiás, 2 empates e 4 vitórias para o Cuiabá. O último jogo somente no mês 5 de 2024 pela Copa do Brasil, o Cuiabá venceu por 1 a 0 em casa. Quando o jogo foi na casa do Goiás, o Goiás havia vencido por 1 a 0 também. Bom, o Goiás está fazendo uma bela campanha no Brasileirão, conseguiu essa boa vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense. Aqui no confronto direto entre eles, a gente pode ver que tem vantagem também para o Goiás. O Goiás no Campeonato Brasileiro tá melhor, bem classificado e vai estar jogando em casa, né? Aqui eu tô indo seco no Goiás, mas lembrando, né, que o Cuiabá é aquele time de lua, né, que sempre surpreende nos jogos mais difíceis, né? Jogo 4, Vasco da Gama e Grêmio. O último jogo aí do Vasco da Gama perdeu para o Botafogo por 2 a 0, fora de casa venceu o São Paulo por 3 a 1 e em casa perdeu para o Bragantino por 2 a 0. Já o Grêmio perdeu para o Cruzeiro nesse final de semana por 4 a 1 fora de casa. Em casa venceu o São José, Recopa Gaúcha, por 2 a 0 e em casa empatou com o Corinthians em 1 a 1. Classificação do Brasileirão, Grêmio, 12º colocado com 16 pontos em 13 jogos, tem 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Vasco, 14º colocado com 13 pontos, em 13 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Vasco será em casa contra o Del Valle, outro time que vai jogar pela Copa Sul-Americana. Lembrando que o primeiro jogo é agora, já nessa primeira semana. Temos que ver o que esses times vão priorizar. E o Grêmio também terá a Copa Sul-Americana, vai jogar em casa contra o Alianza. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Vasco, 3 empates e 8 vitórias para o Grêmio. O último jogo foi em julho do ano passado, na casa do Grêmio, vitória do Grêmio por 1 a 0. E antes disso, no mês 4 de 2024, na casa do Vasco, vitória do Vasco por 2 a 1. Considero um jogo muito equilibrado. A gente pode ver ali pelos números, né? Dois times também que estão oscilando bastante aí no campeonato. Estão muito próximo aí da zona de rebaixamento, né? Com vários times. E nesse confronto aqui, estou usando mais um dos meus duplos. Pelos números aqui, né? Como o empate é o que menos acontece entre eles, estou acreditando aí na vitória de um time ou do outro. Por esse motivo, eu estou indo de duplo aberto. Estou indo no Vasco e Grêmio. Jogo 5, Mirassol e Santos. O último jogo do Mirassol venceu o Sport em casa por 1 a 0, fora de casa venceu o São Paulo por 2 a 0 e fora de casa empatou com o Internacional em 1 a 1. Já o Santos teve um amistoso aí com a Ferroviária do Espírito Santo, venceu por 3 a 1. Pelo Brasileirão, fora de casa venceu o Fortaleza por 3 a 2 e em casa perdeu para o Botafogo por 1 a 0. Classificação do Brasileirão, Mirassol, ele é o 10º colocado com 17 pontos em 11 jogos, tem 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Um time que perde muito pouco, hein? O Santos, 16º colocado com 11 pontos, em 12 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Mirassol será fora de casa contra o Ceará e o Santos vai jogar em casa contra o Internacional. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Mirassol, 2 empates e 7 vitórias para o Santos. O último confronto foi agora em janeiro de 2025 pelo Paulista. O Santos venceu em casa por 2 a 1 e antes disso, no Brasileirão Série B, no mês 10 de 2024, o Santos em casa também venceu por 3 a 2. Bom, pelo atual momento, né, o Mirassol vem demonstrando um time muito forte defensivamente. É um time que perde muito pouco no campeonato. Geralmente, né, tá conseguindo suas vitórias aí bem no finalzinho das partidas. Contra o Santos aqui, tô acreditando que vai ser um jogo difícil, né, para as duas equipes. Temos que ver se o Neymar vai jogar, mas acredito que vai ter uma marcação muito forte em cima dele. E aqui eu também tô levando em consideração o fator casa e o atual momento aí do Mirassol no Campeonato Brasileiro, né? Eu tô indo seco no Mirassol. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui entre eles também. Jogo 6, Curitiba e Paysandu. Último jogo do Curitiba, fora de casa venceu o CRB por 1 a 0, em casa venceu o Volta Redonda por 2 a 0 e fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0. Já o Paysandu
Em casa empatou com o Atlético Goianiense em 2-2. Fora de casa empatou com o Avaí em 0-0. E em casa venceu a Ferroviária por 2-1. Classificação do Brasileirão. Curitiba é o líder com 33 pontos em 16 jogos, tem 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Excelente sequência aqui do Curitiba. E o Paysandu, ele é o 18º colocado com 15 pontos, em 16 jogos tem 3 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Porém, né, a gente pode ver ali que o Paysandu nos últimos 5 jogos não perdeu, hein? Próximo jogo aí do Curitiba será fora de casa contra o Atlético e o Paysandu vai jogar fora de casa contra o Amazonas. Últimos confrontos entre eles: 4 vitórias para o Curitiba, 2 empates e 2 vitórias para o Paysandu. O último jogo, né, foi no mês 10 de 2024. Paysandu em casa venceu o Curitiba por 2-1. E antes disso, em julho de 2024, na casa do Curitiba, empate em 1-1 pelo Brasileirão Série B. Bom, mesmo pelo bom momento, né, que o Paysandu vem tendo aí nas últimas partidas, né, tá numa recuperação. O problema, né, que vai enfrentar o Curitiba, que é o líder do campeonato, né, e no confronto direto, o Curitiba leva vantagem com mais vitórias, né. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Curitiba. Tomar cuidado, né? Porque a gente pode ver ali que o Paysandu é um time que também empata muito nesse campeonato. Jogo 7, Avaí e Vila Nova. Último jogo aí do Avaí, já nessa semana, né? Perdeu para o Atlético fora de casa por 4-0. Em casa empatou com o Paysandu em 0-0 e fora de casa venceu o Criciúma por 2-1. Já o Vila Nova, em casa empatou com o Operário em 0-0, fora de casa venceu a Ferroviária por 3-1. E em casa venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Classificação do campeonato: Avaí é o 5º colocado com 24 pontos em 16 jogos, tem 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O Vila Nova, ele é o 8º colocado, apenas 1 ponto atrás do Avaí, com 16 jogos, tem 7 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Próximo jogo do Avaí será fora de casa contra o Remo e o Vila Nova vai jogar em casa contra o CRB. Últimos confrontos entre eles: 6 vitórias para o Avaí, 2 empates e 4 vitórias para o Vila Nova. O último confronto foi em outubro do ano passado, na casa do Avaí, vitória por 3-0. E quando o jogo foi na casa do Vila Nova, em julho, o Vila Nova venceu por 2-1. Partida bem difícil, uma partida que cabe um duplo também, mas olhando os números aqui, né, e os outros confrontos, estou deixando meu duplo para outras partidas que considero mais complicada ainda. O Vila Nova não perdeu, né, nos seus últimos 3 jogos, também outro time que está em recuperação. O Avaí, né, tomou esse sacode aí do Atlético, 4-0 fora de casa. Mesmo no confronto direto aqui, o empate sendo o resultado que menos acontece, eu tô acreditando no empate nesse jogo, devido ao bom momento aí que o Vila Nova vem tendo aí nas últimas partidas, né. Jogo 8, São Paulo e Corinthians. O último jogo do São Paulo perdeu fora de casa para o Flamengo por 2-0. Em casa perdeu para o Vasco por 3-1 e fora de casa perdeu para o Bahia por 2-1, em sequência ruim também do São Paulo. Já o Corinthians, em casa perdeu para o Bragantino por 2-1, fora de casa empatou com o Grêmio em 1-1 e em casa empatou com Vitória em 0-0. Classificação do campeonato até agora: Corinthians é o 11º colocado com 16 pontos, em 13 jogos tem 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já o São Paulo, ele é o 15º colocado com 12 pontos, em 13 jogos tem 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Olha essa sequência dos dois times, hein? Em 5 jogos apenas 1 vitória, o São Paulo ainda com 4 derrotas consecutivas. Que clássico vai ser esse, hein? Próximo jogo do São Paulo será fora de casa contra o Juventude e o Corinthians vai jogar em casa contra o Cruzeiro. Últimos confrontos entre eles: 8 vitórias para o São Paulo, 5 empates e 2 vitórias para o Corinthians. O último confronto foi em janeiro de 2025, São Paulo pelo Paulista em casa venceu por 3-1. E no mês 9 de 2024 pelo Brasileirão, São Paulo em casa também venceu por 3-1. Essa partida aqui ela se torna difícil, né? Pelo atual momento aí das duas equipes. Corinthians, né, desclassificado da Copa Sul-Americana. O São Paulo indo muito mal no Brasileirão. Teve troca de treinador. E aqui é um clássico, né? O ideal aqui nessa partida era colocar um triplo, mas aqui eu tô usando um duplo. Mesmo o Corinthians vencendo menos, né, nos últimos confrontos, tô acreditando que nessa partida haverá um vencedor. Por esse motivo eu tô indo de São Paulo e Corinthians. Jogo 9, Internacional e Ceará. Último jogo aí do Internacional, em casa venceu Vitória por 1-0. Fora de casa perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0 e em casa perdeu para o Fluminense por 2-0. Já o Ceará, fora de casa, venceu o Fortaleza por 1-0
Pela Copa do Nordeste empatou, fora de casa contra o Sport em 0 a 0. E também pela Copa do Nordeste, fora de casa venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1. Classificação do Brasileirão, Ceará é o nono colocado com 18 pontos, em 12 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Internacional ele é o 13º colocado com 14 pontos, em 13 jogos tem 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Internacional será fora de casa contra o Santos e o Ceará vai jogar em casa contra o Mirassol. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Internacional, 5 empates e 4 vitórias para o Ceará. O último confronto só em 2022 na casa do Internacional, 2 a 1 para o Internacional, e no mesmo ano na casa do Ceará, empate em 1 a 1. Bom, o Internacional é outro time que não vem bem no campeonato. A gente pode ver ali que nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. E essa última vitória, né, que foi contra o time do Vitória, sofreu bastante nessa partida. E agora, né, jogando contra o Ceará, que na minha opinião é um time que vem apresentando o melhor futebol que o Vitória, vai ter mais trabalho. E o Ceará, né, vem apresentando um bom futebol. Por esse motivo, eu tô indo seco, buscando uma surpresa aqui, que seria a vitória do Ceará fora de casa. Jogo 10, Vitória e Bragantino. Último jogo do Vitória, fora de casa, perdeu para o Internacional por 1 a 0. Pela Copa do Nordeste, perdeu para o Confiança por 1 a 0. E no Brasileirão, em casa, empate com o Cruzeiro em 0 a 0. Já o Bragantino, fora de casa, venceu o Corinthians por 2 a 1. Em casa, perdeu para o Bahia por 3 a 0. E fora de casa, venceu o Vasco por 2 a 0. Classificação do Brasileirão, Bragantino bem classificado, né? Tá na terceira posição com 26 pontos, em 13 jogos tem 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Vitória, né, tá numa situação bem complicada também, 18º colocado com 11 pontos em 13 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Olha o desempenho do Vitória, né? Nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Próximo jogo aí do Vitória será em casa contra o Sport, aqui, jogo dos desesperados. E o Bragantino vai jogar em casa contra o Flamengo, hein? Brigando lá na ponta. Aqui são os jogos, né, dos extremos, né? Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Vitória, 1 empate e 7 vitórias para o Bragantino. O último confronto foi no mês 10 de 2024 na casa do Vitória. O Vitória venceu por 1 a 0 e quando o jogo foi na casa do Bragantino no mesmo ano, o Bragantino venceu por 2 a 1. Bom, nessa partida não tem muito o que dizer, Bragantino vem apresentando um bom futebol, fez um jogo bem consistente fora de casa contra o Corinthians, vai enfrentar uma equipe que deu trabalho para o Internacional, mas pelo bom momento, né, que vem tendo aí o Bragantino, tô acreditando no Bragantino, tô indo seco no Bragantino. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, mesmo nesse confronto não sendo o que mais acontece, eu colocaria um empate aqui entre eles. Jogo 11, Cruzeiro e Juventude. Último jogo aí do Cruzeiro, venceu o Grêmio em casa por 4 a 1, amistoso contra o Banfield, venceu por 1 a 0 e um outro amistoso contra o Defensa e Justiça perdeu por 1 a 0. Já o Juventude em casa venceu o Sport por 2 a 0, já nessa semana, né? Outro jogo em casa perdeu para o Grêmio por 2 a 0 e jogando fora de casa perdeu para o Bragantino por 1 a 0. Classificação do Brasileirão, Cruzeiro ele é o segundo colocado muito bem posicionado também, com 27 pontos em 13 jogos, tem 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Boa sequência aqui do Cruzeiro, não perdeu, né, nos seus últimos 5 jogos. Já o Juventude ele é o 17º colocado, tá na zona de rebaixamento, tem 11 pontos em 12 jogos, tem 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Cruzeiro será fora de casa contra o Corinthians e o Juventude vai jogar em casa contra o São Paulo. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Cruzeiro, 1 empate e 1 vitória para o Juventude. O último jogo foi em dezembro de 2024 pelo Brasileirão, o Juventude em casa perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 e em julho de 2024 também o Cruzeiro em casa venceu por 2 a 0. Juventude, né, vindo dessa boa vitória, só que foi em cima do Sport, né, um time que vem muito mal no Brasileirão, vai enfrentar agora o Cruzeiro fora de casa. Não tem muito o que dizer, né? Jogo muito difícil aí para o Juventude. O Cruzeiro começou a jogar muita bola, tá com o elenco reforçado e aqui no confronto direto entre eles, né, vantagem para o Cruzeiro, sem falar, né, que o Cruzeiro ainda tá jogando em casa. Por esse motivo eu tô indo seco no Cruzeiro. É uma grade, né, que não tem muitas zebras, né, se um time ou outro vencer. Mas se o Juventude vencer o Cruzeiro aqui, pode ser considerado um resultado inesperado, hein? Jogo 12, Sport e Botafogo. Último jogo aí do Sport,
fora de casa perdeu para o Juventude por 2-0. Pela Copa do Nordeste em casa empatou com o Ceará em 0-0 e fora de casa perdeu para o Mirassol por 1-0. Já o Botafogo venceu o Vasco aí no Clássico Carioca no Brasileirão por 2-0. Pela Copa do Mundo de Clubes, né, perdeu para o Palmeiras por 1-0 e no Mundial perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0. Classificação do Brasileirão, o Botafogo é o sexto colocado com 21 pontos, em 12 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, uma boa sequência aqui no Brasileirão. Já o Sport, ele é o último colocado com 3 pontos em 12 jogos, não tem nenhuma vitória, são 3 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Sport será fora de casa contra o Vitória, e o Botafogo vai jogar fora de casa também contra o Grêmio. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Sport, 4 empates e 7 vitórias para o Botafogo. Só que o último confronto só em 2021, na casa do Botafogo, o Sport venceu por 1-0, e depois só em 2020, na casa do Sport, foi o Botafogo que venceu por 2-1. Bom, eu tinha falado de zebra, né? Não tem muito o que dizer, né? Eu tô indo seco no Botafogo. A gente pode ver ali que o Botafogo não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, então vai vir com força máxima provavelmente. O Sport ainda não venceu no Brasileirão. É um time que perde muito, mesmo jogando em casa, né? Não sei se é uma vantagem agora, porque a torcida com certeza deve estar pegando muito no pé e a pressão deve estar maior ainda. Então, se o Sport vencer essa partida, esse jogo 12 eu consideraria uma zebra. Jogo 13, Palmeiras e Atlético Mineiro. Aqui no jogo do Palmeiras, o último jogo perdeu para o Chelsea por 2-1, Mundial de Clubes. Venceu o Botafogo no Mundial por 1-0 e também no Mundial empatou com o Inter Miami em 2-2. Já o Atlético Mineiro, fora de casa perdeu para o Bahia por 2-1, em casa venceu o Internacional por 2-0 e fora de casa venceu o Ceará por 1-0. Classificação do Brasileirão, Palmeiras é o quinto colocado com 22 pontos em 11 jogos, tem 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Atlético Mineiro, ele é o oitavo colocado com 20 pontos em 13 jogos, são 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Palmeiras será fora de casa contra o Fluminense, um ótimo jogo. E o Atlético Mineiro tem Copa Sul-Americana, então o primeiro jogo é agora nessa semana, é outro jogo que a gente precisa prestar atenção, né? Será contra o Bucaramanga, para ver se o time virá com reservas, time misto. Vamos ver qual campeonato aí será priorizado, né? Últimos confrontos entre eles, Palmeiras tem 5 vitórias, são 7 empates e 3 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi no mês 9 de 2024, o Palmeiras em casa venceu por 2-1. E em junho de 2024, na casa do Atlético Mineiro, o Palmeiras também venceu por 4-0. Bom, o Palmeiras, mesmo não tendo mais o Estevão aí no elenco, né, contratou um bom jogador para o lugar dele, né, e pelo Paulinho também, né, que vai ficar um bom tempo aí sem jogar devido à sua operação. Geralmente, né, jogos do Palmeiras e Atlético Mineiro são bons jogos de se assistir, jogos abertos onde os dois times vão para cima. Tô considerando um jogo bem difícil. O Atlético Mineiro jogou muito bem contra o Bahia, apesar de perder. E aqui nesse jogo, né, tô usando o meu quinto e último duplo. Eu tô indo de Palmeiras e empate entre eles. Tô indo no empate, né, porque no confronto direto aqui é o que mais acontece entre eles. Jogo 14, América e Chapecoense. O último jogo aí do América perdeu fora de casa para o Novo Horizontino por 3-1. Em casa, perdeu para o Atlético por 1-0 e fora de casa venceu o CRB por 2-1. Já o Chapecoense empatou em casa com o Remo em 1-1, fora de casa venceu o Operário por 2-1 e em casa perdeu para o Goiás por 2-1. A classificação do Brasileirão, a Chape é a sexta colocada com 23 pontos em 16 jogos, tem 7 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Já o América, ele é o 12º colocado com 20 pontos, em 16 jogos tem 6 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do América será fora de casa contra o Cuiabá e a Chapecoense vai jogar em casa contra o Volta Redonda. Últimos confrontos entre eles, 1 vitória para o América, 7 empates e 4 vitórias para a Chapecoense. O último confronto foi no mês 8 de 2024, empate em 0-0 Brasileirão Série B na casa do América, e no mês 5 de 2024, na casa da Chapecoense, outro empate em 2-2. Bom, na minha opinião também uma partida muito equilibrada e difícil, porque a gente pode ver ali o desempenho, né, na classificação, dois times que vêm oscilando bastante, números bem parecidos. No confronto direto aqui o que mais acontece é um empate, o América tem apenas 1 vitória em cima da Chapecoense. Só que ali na classificação, apesar da Chape estar bem na frente na posição, a gente pode ver que nos pontos, né, eles estão muito próximos. Então é um jogo de muito equilíbrio.
aqui eu tô indo seco no empate entre eles, mas sinceramente, se você tiver condições, eu colocaria um triplo nesse jogo. Caso você vá de duplo, eu colocaria um duplo no América somente por estar jogando em casa, mas o América ele também não tá passando muita confiança. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações com 5 duplos, né, da Loteca 1203. Espero que essas informações aqui ajudem a conhecer os confrontos aqui da grade. Se você gostou das informações e ainda não conheceu o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe, porque quando você faz isso ajuda muito. Prêmio da Loteca 1203, né? 350 mil reais. É um bom prêmio, com certeza muda bastante se a gente chegar nesses 14 pontos. E é isso, agradeço demais se você assistiu até aqui. Em breve um novo vídeo aí sobre a Loteca 1203 e espero você nesse próximo vídeo. Fui!